Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Hebreus capítulo 12, eu leio da Nova Versão Transformadora, o texto que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Eu sou constantemente levado a ler histórias e estudar narrativas de pessoas que venceram grandes desafios. Normalmente, pessoas que superaram obstáculos, venceram desafios, têm uma jornada na sua biografia de um início simples, de muita privacidade, de muita luta, e alcançaram um lugar de destaque, servem de inspiração para todos nós. Normalmente, quando você lê biografias, as biografias são escritas porque a história dessa pessoa foi uma história inspiradora. Além das biografias escritas hoje, com o recurso que se tem de acesso a séries, de tantos canais que existem por aí, aonde eles colocam de uma forma fácil o acesso a você ver documentários, há muitos que também contam histórias de pessoas que superaram os seus desafios. Normalmente, há algo em comum em cada uma dessas histórias. Histórias de perseverança. Obstáculos surgiram, as dificuldades eram reais, mas havia um compromisso em não desistir. Normalmente, aqueles que desistem facilmente não escrevem uma história digna de ser registrada. Você vai sempre ler e ser inspirado por pessoas que não desanimaram, que perseveraram em meio aos obstáculos que a vida lhes impôs. No ano de 2013, aconteceu um registro de um fato inédito até então. Há muitas pessoas que são desafiados por esses pontos de romper com recordes. Um deles era atravessar um canal muito famoso que as pessoas tentavam atravessar a nado, entre Cuba e Key West. Key West é a ponta extrema do estado da Flórida. E naquele espaço do Golfo, uma mulher chamada Diana Nayade, ela completa, em setembro de 2013, uma travessia a nado de 163 quilômetros, no braço. Ela já havia tentado outras vezes. Ela já havia tentado atravessar cercada como se fosse por uma jaula
de proteção contra tubarões, porque é uma região infestada por tubarões. Ela já tentou, numa outra ocasião, se livrar das grades e atravessar, mas os ventos e as correntes contrárias e as tempestades típicas daquela região do Golfo e no Estreito da Flórida impediram que ela completasse. Até que nesse mês de setembro de 2013, ela finalmente consegue atravessar todo o espaço de 163 quilômetros a nado. Quando perguntado a ela qual foi a maior dificuldade, se haviam sido os tubarões, o medo, ou as águas vivas, venenosas, que infestam aquela região, ou se o mar gelado, ou se as ondas, as correntes marítimas que passam por ali e às vezes tornam a travessia mais difícil, ela disse que não foi nada disso. Ela disse que o mais difícil de todos os obstáculos que ela precisou aprender a superar era a sua vontade de desistir sempre. Quando a travessia se tornava difícil, não era o problema da água viva, era a vontade de parar. E ela disse que precisava lutar constantemente contra a sua vontade de parar, porque ela pensava consigo mesma: será que vale a pena? Será que vale a pena me expor mais uma vez? Será que vale a pena eu continuar nadando? Será que vale a pena? Será que vale a pena? E ela disse: o que me fez chegar foi não desistir. Quando nós decidimos continuar diante dos obstáculos que a vida nos impõe, nós estamos na rota certa. Há muitas pessoas que começaram uma boa jornada, começaram talvez um sonho, um projeto, começaram a sua caminhada na fé, começaram a ir a uma igreja, mas as dificuldades do caminho, as ondas contrárias, os perigos da jornada foram gerando um desejo de desistir. E infelizmente, muitos sucumbem diante da vontade de parar. Os evangelhos trazem um relato, e ele está em Mateus capítulo 8, no qual um escriba se aproxima de Jesus com o desejo de segui-lo, aonde quer que ele fosse. Mas Jesus, então, diante do desejo desse escriba, responde com essas palavras, e está em Mateus 8, 19 e 20, preste apenas atenção nas palavras de Jesus. Jesus lhe responde: as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer àquele escriba que mostrava o desejo de seguir a Jesus, era o simples fato de que, se ele assim o desejasse, ele não teria uma jornada fácil. As dificuldades viriam. Há momentos na nossa vida em que sequer encontraríamos descanso, segundo Jesus, para reclinar a nossa cabeça, porque a jornada seria difícil demais. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos com certeza quem é, alguns dizem que é Paulo, outros chegam a uma linha que acredita ter sido Apolo, que escreve a carta aos Hebreus, mas a corrente mais forte é aquela que afirma que essa também foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Traz exatamente uma palavra de encorajamento aos crentes e a nós nos nossos dias, sobre a importância de não desanimar. Nós vamos enfrentar continuamente situações que vão nos querer fazer parar. E aqui nesse texto, eu quero usá-lo como base nessa noite,
para ajudar você que está aqui presente, você que está online nos acompanhando, que talvez esteja enfrentando uma situação de adversidade, de luta na sua vida. Quais devem ser os segredos que você deve colocar em prática para não abandonar nada no meio do caminho? Seja um sonho, seja um projeto, seja um casamento, seja a família, seja o ministério, seja acima de tudo a sua jornada de fé, seguindo os passos do Senhor Jesus. As palavras desta carta no capítulo 12, primeiro nos apontam para um referencial que todos nós temos. Há uma nuvem de testemunhas, de pessoas que passaram por dificuldades, mas que por decidirem não desistir, alcançaram o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e sempre como eu peço, anote em algum lugar, sublinhe na sua Bíblia, alguns segredos que esse texto vão nos ajudar, tem me ajudado a não desanimar quando os dias difíceis batem à minha porta. Eles chegam para você, eles chegam para mim, eles chegam para todos nós, mas o segredo é como nós vamos reagir quando esses dias chegarem. Primeira coisa que o texto diz, e Bíblia aberta por gentileza, para que nós possamos acompanhar, é de que nós precisamos buscar inspiração naqueles que já participaram dessa corrida chamada vida, que todos nós estamos envolvidos. Olha o que a Bíblia diz, verso de número 1. Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Bem, você tem que voltar os seus olhos ao capítulo anterior. O capítulo anterior traz uma galeria, desde o versículo de número 4 em diante, de uma série de heróis da fé, de homens e mulheres que tiveram o seu nome citado, mas outros tantos que sequer têm o seu nome citado, mas que venceram pelo poder da perseverança e da fé, quando os dias difíceis chegaram. Você olha para o capítulo anterior e você tem Abel, você tem Enoque, você tem Noé, você tem Abraão, você tem aqui uma lista como Isaac, você tem Jacó, você tem José, você chega a Moisés e você chega ao verso de número 35 do capítulo 11, aonde o autor diz de que mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, outros porém foram torturados, agora já um grupo de pessoas sem nome. Mas todos eles servindo como testemunha para nós hoje, de que vale a pena perseverar quando o dia se torna difícil. Quem persevera, alcança. Quem não desiste, chega lá. Quem continua crendo quando todos os outros abandonam a fé, viverão o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Portanto, nós precisamos buscar inspiração naqueles que já chegaram aonde nós queremos chegar. É assim em toda a área da vida. Se você, por exemplo, começou a formar família agora, busque referenciais de pessoas que já completaram as suas bodas de prata, as suas bodas de ouro e as suas bodas se sobreviveram de diamante. E você vê os filhos criados, e você vê os netos chegando, e você vê os bisnetos. E se você olhar para a história de uma família como essa, saiba, houve uma decisão diária de não desistir. Nenhum casamento floresce, gera frutos, vê os filhos chegarem, se você desanima.
Toda a história de uma família inspiradora é fruto de uma decisão mútua de ambas as partes, marido e esposa, de não desistirem quando as crises chegam. Porque as crises chegam no casamento, dos crentes também. Porque tem gente que diz assim: eu sou crente, não passo por crise. Tá bom, bobão. Sabe de nada. Elas chegam. A fé, ela não anula a nossa humanidade, as nossas emoções, as nossas teimosias. Às vezes você está lá, santificado, mas o seu temperamento, só Jesus para ajudar. E aí o outro lado tem que dizer: ó Deus, me ajuda a não desistir. Porque a vontade que dá é de virar as costas. Mas sabe de uma coisa? Virar as costas nunca trouxe nenhuma recompensa. Para família nenhuma, para casamento nenhum, para sonho nenhum, para ministério algum e para nenhuma vida espiritual. Hoje a gente percebe, eu comentava dias atrás com algumas pessoas, de alguns amigos, que durante um período da minha caminhada, chegaram a participar de um culto como esse, como nós estamos. Chegaram a levantar as suas mãos na hora do louvor. Chegaram a celebrar e ouvir a palavra. Mas em algum momento da sua vida, desistiram, desanimaram, abandonaram a fé. Nós precisamos usar como referência, não aqueles que deixaram, mas aqueles que permaneceram. Nós precisamos de buscar referenciais. Busque referenciais. Eu tenho referenciais para a minha vida, na pregação, no pastoreio, como pai. Em tudo na vida nós precisamos de referenciais. E infelizmente, cada dia mais, coloca-se numa vitrine aí fora referenciais que não valem a pena serem seguidos. Primeiro que a maioria deles são fakes, são frutos de uma maquiagem produzida pelas redes sociais. Nós falávamos um dia desses, minha esposa, acho que nós estávamos, o Rafa e a Sara estão aqui, um casal muito querido, que eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. Eu salvei o Rafa da solteirice. Ele hoje mora nos Estados Unidos com a Sara, piloto de jato particular, executivo. E eu acho que nós estávamos jantando e um dia nós comentamos sobre conhecer pessoas, artistas, que às vezes a gente encontra por aí. Meus irmãos, teve um dia que eu encontrei uma dessas artistas, que você olha na rede social e fala: meu Deus, mas isso aí é perfeito. E um dia eu viajando para o exterior, não vou citar o nome, não me força, porque senão eu falo. Não força. Mas eu encontrei a pessoa, eu olhei e falei assim: não pode ser. Aí eu dei uma circulada assim, sabe como quem não quer nada? Aí dou uma olhada assim, fingia, espirrava assim, olhava. Eu falei: mas não é, mas não é. Aí eu comecei assim, a me aproximar, para tentar pegar alguma dica, para ver se era a pessoa. Eu falei: Deus do céu, é feio demais. Não pode ser a pessoa. Isso é uma propaganda enganosa. Mandei uma mensagem para minha esposa, eu falei: amor, encontrei, não vou dizer, fulano de tal. Você não vai acreditar. Mas é muito, eu vou deixar o sujeito oculto, feio, feia. Você não saber se é homem ou mulher. Eu falei: Deus do céu, é impossível. Uma cara cavada, umas olheiras fundas. Eu falei: não pode ser um negócio desse. Ela falou: tem certeza? Eu tenho certeza. Eu vi chamar um nome. Me decepcionei. Falei: como é que pode ser desse jeito? E às vezes as pessoas usam referenciais de pessoas que na sua realidade não é nada daquilo. Nós precisamos de referenciais para a nossa caminhada. Na nossa caminhada da fé, na nossa caminhada como família, como projetos, nós precisamos buscar referenciais que nos inspirem a viver uma vida segundo aquilo que Deus deseja para nós.
A palavra do autor dessa carta é exatamente essa: há uma grande multidão de testemunhas. Busque pessoas que te inspirem a ser alguém melhor em todas as áreas da sua vida. Busque pessoas que te inspirem a não desanimar. Há pessoas que diante dos obstáculos dizem: eu não vou desistir, porque essa pessoa perseverou, ela não desanimou, ela continuou, mesmo quando tudo ao seu redor tentava convencê-lo ou convencê-la a parar. Ela decidiu de que a promessa de Deus para a sua vida se cumpriria. A galeria de heróis da fé é repleta de exemplos assim, de pessoas que tinham tudo para jogar as coisas e os sonhos para o alto, mas se agarraram numa palavra de Deus. Você precisa se agarrar na promessa de Deus para a sua vida, na palavra que o Senhor liberou naquele dia em que você estava na presença dEle, o Espírito Santo ministrou o seu coração, e você voltou a crer, você voltou a ter esperança, você começou a sonhar com um plano perfeito de Deus para a sua vida, e você começou algo, mas Deus não prometeu que a jornada seria simples. Nós às vezes criamos uma falsa impressão de que a jornada em direção às promessas de Deus para a nossa vida serão fáceis. Nunca serão. Nunca serão. Aliás, é exatamente diante dos obstáculos que nós vamos provar da providência, do cuidado e da ação de Deus em nosso favor. O autor diz: o segredo é buscar referenciais. Segunda coisa que o texto nos ensina é que eu preciso me preparar para enfrentar essas dificuldades. Por exemplo, se você vai para um lugar onde você sabe que enfrentará um clima frio, normalmente o que você faz? Você leva uma blusa. É a palavra predileta das mães quando o filho vai sair de casa: leva uma blusa, vai esfriar. E palavra de mãe, já viu mesmo, pode estar um sol de rachar, à noite esfria, tem geada, neva em Campinas, porque a mãe diz que ia esfriar. Normalmente, quando você tem uma previsão de que a jornada, ela colocará diante de você dificuldades, você tem que se preparar para ela. É exatamente sobre isso que o texto está dizendo. Ele disse: olha, tenha referenciais, mas livre-se do peso que te torna vagaroso e do pecado que te atrapalha. Você precisa se preparar para as dificuldades da vida. Tem muita gente querendo vencer, levando peso extra, levando culpa, levando sentimentos que o afundam. Você precisa se livrar e se preparar para enfrentar as adversidades que virão. Não é à toa que Jesus alerta os seus discípulos sobre o fato de que no mundo nós teríamos aflições. É por isso que ele disse: tende bom ânimo. Ele está dizendo: já que você vai ter dias difíceis, leve todos os dias uma dose extra de bom ânimo. Todo dia você tem que sair de casa com a dose extra de bom ânimo, porque tem dia que o ânimo acaba antes do meio-dia. Já aconteceu com você ou não? Você sai de casa dizendo: hoje nada vai me irritar. Dá 10 horas você já está tomando Rivotril, você já está doido, tremendo, porque tem dias mais difíceis do que os outros. Você precisa levar uma dose extra de bom ânimo. Você precisa se preparar, você precisa se desvencilhar de coisas que te atrapalham. O problema às vezes não é do lado de fora, é do lado de dentro. São de pesos que você está tentando levar para viver uma vida e chegar num lugar que do jeito que você está, você nunca vai chegar. Veja que há uma distinção clara entre peso e pecado. Porque nem todo peso é pecado, mas todo peso atrapalha. Tem coisas que não são pecados, mas não te ajudam em nada. Algumas pessoas extremamente legalistas,
severas consigo mesmo, pessoas que exigem de si próprio mais do que a própria Bíblia pede de você, pessoas que levam uma vida pesada. Meus irmãos, Deus nos chama a viver uma vida a qual o Senhor Jesus nos chama a levar sobre nós o seu jugo, que é leve. O jugo do Senhor sobre nós, ele é leve, não é pesado. Às vezes vem uma religiosidade impor sobre nós um peso, e a gente vai tentando carregar durante um tempo mais. Mas se você não se desvencilhar disso, você vai desanimar, porque você vai cansar mais fácil. É muito mais difícil você correr com um peso extra do que você tentar correr devidamente preparado. Vai tentar correr uma maratona de sapato social, terno e gravata. Eu vou para São Silvestre, estou preparado. Você chega lá de sapato, terno, você vai até na largada você vai começar. Pode ser que você consiga correr alguns metros, quem sabe, dependendo do seu condicionamento físico e da qualidade do sapato, você corra até alguns quilômetros, mas você não vai conseguir chegar até o final da maratona do jeito que você está. Você já percebeu que hoje há produtos totalmente desenvolvidos para desenvolvimento de esportes? A chuteira certa, com a bola certa, o tecido da camisa, ele agora é dry fit. Ele não pesa. Antigamente, as camisas, os mais antigos aqui lembram, as camisas de time de futebol eram de algodão. O camarada começava a suar. Quando molhava e chovia, a camisa pesava 3 quilos. A bola, os mais antigos lembram, eu cheguei a brincar com bola de capotão. Umas bolas de couro, que quando começava a molhar, a bola triplicava o peso. Hoje são essas bolas todas antitérmica, ela é antiaderente, ela é anti-tudo. Tem alguma coisa que é anti-gol até. Tem alguns times que estão usando essa bola, anti-gol. Mas todo o material preparado, por quê? Para facilitar a prática do esporte. É assim que funciona. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas ela se encaixa mais uma vez dentro disso que eu vou dizer. Eu me lembro que numa ocasião nós temos aqui o ANA, que é a Associação Nazarena Assistencial, que cuida de milhares de crianças, tanto aqui na cidade como no sertão do Piauí. E num dia houve uma reunião em Brasília, governo federal, e eu fui indicado. Meu pai na época, pastor na igreja, eu acho que quem era o presidente na época, eu acho que já era o Oswaldo, para representar nessa reunião a instituição. Então, iam instituições de todo o Brasil numa reunião com o ministro. Eu acho que era ministro do meio ambiente, ministro da área social, alguma coisa assim, para representar essas instituições e mostrar o quanto a igreja evangélica servia a população carente, mostrar isso para o governo. Bem, eu fui, coloquei um terno bonito e falei, vou botar um sapato novo, Palácio do Planalto, nunca tinha entrado para uma reunião. O presidente da República na época ia participar, ia passar pela reunião e saudar os que estavam presentes. Vou colocar um sapato novo, terno novo. Cheguei em Brasília, um pastor amigo morava na cidade na época. Eu falei, você não podia me pegar no aeroporto e me deixar lá no Palácio do Planalto para a reunião? Ele falou, com o maior prazer. Mas eu confundi os horários. Cheguei mais cedo. Ele falou, olha, eu posso te deixar nesse horário que você disse, mas eu não posso ficar porque eu tenho que buscar minha filha na escola e voltar para o trabalho, alguma coisa assim. Eu falei, não tem problema. Cheguei no Palácio do Planalto, me apresentei, ele falou, não, a reunião é daqui 3 horas só. Eu falei, meu pai, bem antes cedo do que atrasado. Aí o meu amigo ainda estava lá, eu falei, você não podia me deixar um pouquinho mais acima? Quem conhece Brasília, na Esplanada dos Ministérios, tem um museu Juscelino Kubitschek,
Museu JK, só que era uma segunda-feira. Eu falei, vamos até lá. Cheguei, estava fechado. Falei, bem, está fechado, fazer o quê? Vou voltar. Meu amigo já tinha ido. Falei, vou voltar a pé. Sapato novo, terno, clima seco e quente de Brasília. Comecei a descer, falei, Deus vai me honrar. Vou aqui caminhando pela esplanada dos ministérios. E o sapato começou a me doer no pé. Começou a fazer bolha no pé. E eu descendo, de terno, sapato, com uma pastinha na mão. Parecia um contínuo. Office boy, descendo, de repente começou a doer. As avenidas da esplanada dos ministérios são muito largas. Eu não conseguia chamar um táxi, não tinha Uber naquela época. Eu não conseguia fazer um sinal. Falei, como é que eu vou fazer? Eu não aguentava mais andar. Eu já estava andando mancando assim. Falei, Deus do céu, como é que eu vou entrar no Palácio do Planalto assim? Bem, resumindo a história, consegui atravessar uma avenida, cheguei até um hotel, pedi um táxi, mas o pé já estava estourado, cheio de bolha. Cheguei no Palácio do Planalto, meio pisando em cima do sapato. Sabe quando você dobra o fundo do sapato e faz dele uma sapatilha? Sapato novo. Eu falei, oh Deus, que mico é esse? Eu entrando aqui. Só sei que entrei na sala, entrei com o sapato já tirando, cheio de bolha. Enquanto estava todo mundo começando, eu tirando o sapato. Aquela situação totalmente atípica. E talvez você esteja perguntando, mas por que isso? Bem, porque eu estava caminhando por um lugar extenso, num dia quente, seco, com um sapato novo, achando que não ia me fazer mal. Sabe, às vezes a nossa caminhada pode parecer algo simples, pode parecer algo pequeno, pode parecer algo, a princípio, inofensivo, mas dependendo daquilo que você está propondo-se a fazer, vai te atrapalhar, não vai te ajudar em nada. O autor fala sobre desfazer-se, e a expressão é livre-se. Olha o que diz ainda no verso de número 1: livre-se de todo peso que te torna vagaroso. Tem gente vivendo uma vida vagarosa, por pesos, por maus hábitos, por manias, por teimosias, que não vão te levar para o inferno, mas vão levar você a viver uma vida abaixo daquilo que você pode viver em Deus. Prepare-se para enfrentar as lutas. Se você sabe que vai enfrentar um casamento, tem gente que entra para o casamento achando que, vou casar, que maravilha, estou feliz. Às vezes eu olho para os noivos e falo, oh Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, Pai. Sabe quando Jesus disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tem hora que dá vontade de dizer isso para alguns noivos, eles vêm com as caras de inocente, achando que vai ser um mar de rosas. Não vai! Vai ter luta, vai ter que abrir mão, e muitos casamentos naufragam nos seus primeiros anos, porque as pessoas entraram na jornada da vida 2, levando peso de uma vida antiga, levando costumes de uma vida quando ele vivia solteiro. Hoje as pessoas não entendem de que o segredo é você se livrar de pesos que te tornam vagarosos. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina a nos preparar para nos livrar é do pecado. O pecado, olha o que o texto diz na NVT, nos atrapalha. Meu irmão, eu nunca consegui encontrar alguém que, vivendo uma vida de pecado, cumpriu a sua carreira de fé de forma honrosa. Não chega. O pecado te atrapalha. O pecado não te ajuda em nada. Você precisa hoje ouvir a voz do Espírito Santo e entender pelo convencimento que vem pela voz dele, não pela voz de nenhuma outra pessoa, que vem de Deus, aquilo que é pecado na sua vida e que vai te atrapalhar. E veja, se não está te atrapalhando ainda, uma hora vai te atrapalhar. Porque o pecado, ele às vezes vem de uma forma muito sutil, e no início parece não estar atrapalhando em nada.
Aliás, uma das estratégias mais sagazes do diabo é essa. Ele vem de forma sutil e vai permitindo com que algumas práticas de pecado não alterem nada na sua vida. Você começou a mexer com algo que não era seu e não alterou nada na sua vida. Você continua mexendo. Você começa a se envolver com uma pessoa de que não é do seu casamento. Você começa a flertar com alguém de fora e no início não atrapalhou em nada. Mas saiba de uma coisa: o final deste caminho é a morte. O salário do pecado é a morte. E uma hora vai te atrapalhar. E não é que vai atrapalhar de uma forma simples, é que vai impedir você de viver o tão sonhado plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz nesse texto de que esse pecado, segundo a versão que sempre foi usada de uma forma mais comum no nosso meio como igreja, esse pecado ele tenazmente nos assedia. A tenaz é algo que você usa para pegar a brasa do fogo. É algo que tenazmente vem te cutuca, ela tem pontas, ela vem te beliscando, é algo contínuo. O pecado, ele não desiste de querer te convencer de que ele vale a pena. E o diabo vem sempre querendo disfarçar situações com um objetivo: fazer você desistir da sua caminhada e parar no meio do caminho. O autor dessa carta diz claramente: livre-se do peso e também do pecado que atrapalha. E ele continua dizendo agora: corra com perseverança a corrida que foi colocada diante de nós. Terceira coisa para a gente terminar, nesse texto que nos ensina a caminhar uma corrida que vale a pena, é que cada um de nós tem uma carreira proposta. Há uma carreira comum a todos nós, que é a carreira da fé cristã. Todos nós aqui estamos correndo em direção à eternidade. Todos nós. Você no seu dia a dia, eu no meu dia a dia. Mas todos nós estamos correndo a carreira da fé. Mas além dessa carreira, há uma outra carreira proposta a cada um de nós. A minha corrida nem sempre é parecida com a sua. O seu dia talvez não tenha nada a ver com o meu, mas eu preciso entender claramente da parte do Senhor qual é a carreira que Deus propôs para mim. Tem muita gente que desanima porque compara a sua carreira com a carreira do outro. Gente que vê alguns um pouco mais à frente da sua jornada e você está atrás. E diz: quer saber? Eu vou desistir. Eu vou desanimar. Cada um de nós tem um chamado específico. E eu e você temos que correr a nossa carreira. Sabe por quê? Eu vou prestar contas da minha vida. Você vai prestar contas da sua. Cada um de nós. Cada um de nós precisa claramente entender qual é o chamado de Deus para nós. Um dia o Senhor me separou para o ministério pastoral. Ele me chamou. O meu compromisso é estar aqui pregando o Evangelho, anunciando a verdade do Senhor, vivendo aquilo que Deus me chamou nessa carreira ministerial. Mas Deus tem propostas para você como empresário, como no comércio, ou você uma senhora dona de casa. O que Deus quer é que você corra a sua corrida com perseverança. O diabo vai de tempos em tempos querer criar situações para nos fazer desistir da jornada que ele tem diante de nós. Pastor, como é que eu faço então? Bem, o segredo do autor finalmente é revelado na sua última etapa. Ele fala sobre a nuvem de testemunhas, os referenciais que nós precisamos. Ele fala do preparo que nós precisamos ter, nos desvencilhar do peso, do pecado. Ele fala do entendimento da carreira, há um alvo a ser perseguido. Mas ele finalmente, agora no verso de número 2, revela o segredo daqueles que vencem. Olha o que ele diz: mantenhamos o olhar
firme em Jesus. Se há algo que nos faz parar no meio do caminho, é tirar os olhos de Cristo. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você se distrai, você desanima. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que é o nosso referencial maior. E o diabo é especialista em colocar distrações na nossa caminhada. Jesus não trocou a alegria que lhe estava proposta, mesmo pelo sofrimento da cruz. Ele diz, por causa da alegria, ainda no verso de número 2, que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. O nosso referencial é Cristo, e eu preciso parar para entender, há algo maior à minha espera. E por mais que hoje eu tenha que enfrentar privações, dores e vergonha, para alcançar o plano perfeito de Deus para a minha vida, eu tenho que estar disposto a fazê-lo. Jesus é o nosso referencial. Mantenha os teus olhos nele. Durante uma semana que se inicia como essa, muitas distrações poderão surgir. Na escola, no trabalho, numa rede social, ao ligar a televisão, mantenha o seu foco. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida, no sonho e no projeto de Deus para você. E você vai chegar lá. Não porque você sozinho tem condições de chegar, mas quando você mantém os seus olhos em Jesus, Ele continua te encorajando, te fortalecendo pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela comunhão da igreja. Você não sabe o quão importante é você estar num lugar como esse hoje à noite. Uma palavra dessa, na comunhão dos crentes, aonde o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, fortalece e revigora a nossa alma. E a gente sai daqui dizendo, eu vou continuar caminhando. Eu não vou desistir dos meus sonhos, não vou desistir da minha família, não vou desistir do meu casamento. Eu vou continuar crendo de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E mesmo quando eu me sentir desmotivado, desanimado, diante dos obstáculos, Deus há de me renovar. E eu vou continuar até o final, porque no final da jornada há uma recompensa à nossa espera. Há uma recompensa à sua espera. Há algo que Deus preparou para nós em Jesus. Finalmente, o texto diz, e eu termino com ele, de que o prêmio que o Senhor Jesus recebe é aquilo que o mantinha cada dia mais com o foco em vista. Ele diz, agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Ele diz, pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Lembre-se do lugar de honra que Jesus alcançou. Lembre-se da promessa da coroa da vida que o Senhor tem para nós. Há uma promessa para o seu casamento, há uma promessa para os seus filhos, há uma promessa para a sua vida, há uma promessa na eternidade. E lembre-se, vale a pena permanecer, perseverar, continuar crendo, sair daqui, mesmo contra todas as possibilidades, crendo de que cada uma das promessas de Deus não vai se perder. E se você permanecer, você viverá cada um dos sonhos de Deus para a sua vida.